Olá, eu sou a professora Elaine, da disciplina de Geografia. E dando continuidade ao tema da aula Região Nordeste, hoje nós vamos falar de forma mais específica sobre as atividades econômicas que acontecem nessa região. Abram o livro didático de vocês na página 12 e acompanhem comigo. No seu passado colonial, a região Nordeste se destacou por um tipo de solo de cor escura, quase preta. É um tipo de solo encontrado na região litorânea do Nordeste brasileiro. Esse solo, identificado como solo de Massapê, tá? Muito fértil, excelente para a prática da agricultura de cana-de-açúcar. Ele foi muito explorado na região da Zona da Mata. Contudo, gente, existe o quê? A escassez hídrica que castiga e que restringe o desenvolvimento da população na sub-região do sertão. Então, o que nós temos? De um lado, nós temos uma área bastante fértil, com um solo bastante produtivo, no caso o solo de Massapê, da região da sub-região da Zona da Mata, na parte litorânea, e do outro nós temos o quê? O sertão com a escassez hídrica. Observaram o contraditório aí? Nesta linha de pensamento de contraditório, nós temos a ideia aqui da energia limpa na região. O que seria essa energia limpa, essa atividade econômica sendo utilizada em energia limpa? Como eu falei para vocês, existe uma escassez hídrica no sertão. No entanto, nós temos o que aí? Uma abundância de luz solar nessa região. Então, é justamente em cima da desvantagem que é a escassez hídrica que entra a questão da luz solar, o aproveitamento da luz solar na região. Por conta disso, foi criado o maior parque solar da América Latina no Piauí, no estado do Piauí. Observe a imagem do livro didático de vocês, a página 12. Observe. Vista aérea do Parque Solar Nova Olinda, em Ribeira, no Piauí, certo? A maior usina de energia solar da América Latina, com 930 mil placas de captação, placas fotovoltaicas. Essa fotografia é de 2019. Gente, todas as placas que vocês estão vendo ali, que captam a luz solar, é chamado de placas fotovoltaicas, certo? Outra fonte de energia muito utilizada e que está em expansão na região nordeste brasileira, uma que vocês talvez até conheçam, né, claro, é a energia eólica, é a energia a partir do vento, criada a partir do vento, dos ventos nessa região. Então, olha, observe na página 12 de vocês ainda, onde diz lá, o maior parque eólico do Brasil está localizado no estado do Piauí e de Pernambuco, na Chapada do Araripe, e gera energia suficiente, gente, para sustentar 400 mil residências por ano. É cerca de 360 megawatts, certo? Vocês observaram, então, de um lado nós temos o quê? A escassez hídrica, né? Mas de outro nós temos a luz solar e a energia eólica que é gerada a partir do vento. Tudo isso, ele acontece o quê? Uma transformação do espaço geográfico nordestino. Se vocês observarem nessa imagem, aonde está mostrando parece aqueles cataventos ali, né? Aonde está captando energia eólica ali, ó, nós temos o que ali? Uma nova paisagem. Temos algumas árvores, uns arbustos ali, umas árvores de pequeno porte, e temos também essas hélices, né? Captando esse vento e transformando em energia. Vocês observaram que existe aí o quê? Uma transformação do espaço geográfico nordestino, né? Que pode trazer o quê? Novas expectativas econômicas para a região, certo? Então, esses dois olhares de energia limpa, tá? Pode trazer novas expectativas econômicas para essa região. Gente, uma outra atividade econômica encontrada nessa região ali de Pernambuco, por exemplo, que é o que está na imagem da página 13 de vocês, o agricultura ali, é a agricultura, atividade econômica na região. A agropecuária nordestina, gente, também vem passando por sucessivas transformações.
No sertão e em parte do agreste, o clima e o solo, eles dificultam a agricultura. Então, portanto, predomina ali o quê? A atividade de subsistência, tá? Então, ali é o plantio da produção de mandioca, milho, baixa produtividade nessa região. Também por conta do clima, como eu já falei, né? Que também não contribui, o solo também. Então, a pecuária bovina existe ali, a pecuária caprina, no caso ali a criação de cabras, de bodes, né, que chamam, né? Praticado de modo extensivo, né, naquela região. Além da criação de aves, são aspectos, assim, notáveis, assim, nessa área ali, tá? Então, observe ali um agricultor nessa imagem, trabalhando em uma região seca, é uma região bastante difícil. Nessa mesma página 13 do livro didático, você está vendo uma imagem ali de uma colheita de uva, certo? Então, olha, trabalhadores rurais realizando a poda em parreiras de uva no Vale do São Francisco, Casa Nova, Bahia 2019. Observe, no Vale do São Francisco. O que quer dizer isso? Então, olha lá, ó. Em contrapartida, o desenvolvimento de projetos de irrigação. O que é projeto de irrigação? Aí entra a ideia do governo que implantou que a transposição do Rio São Francisco nessa região. Aí, por conta dessa transposição do Rio São Francisco, muitas áreas são irrigadas e daí consegue ter um plantio bem interessante nessa região. Então, ao longo do Vale do São Francisco, no caso, vem sendo transformando a agricultura da região. Tem se tornado existe ali muita plantação de frutas, como vocês estão vendo ali a uva, né? Como a banana, a goiaba, a manga, o caju, melão, né? Então, inclusive, uvas geralmente mais cultivadas com clima subtropicais ou temperados, tá? Então, tal feito, gente, foi possível graças à irrigação, como eu estou falando. Sem a irrigação, sem a água, não há plantio na região. Como que você vai plantar sem água? Não existe. Então, o projeto de transposição do Rio São Francisco, ele foi realmente importante e interessante nessa região. Numa outra imagem, na página 13 agora de vocês, observe lá, trabalhadores rurais em canavial irrigado na região do rio Parnaíba, em Teresina, no Piauí. Essa foto é de 2015. O que chama atenção aí, gente, é um canavial, uma área irrigada, uma área que recebe água. Por isso que é uma plantação tão grande dessa forma. Então, a zona da mata, ainda assim, é a principal região agrícola do Nordeste, tá? Então, a zona da mata cacaueira, que ele se chama, né? Localizado no sul do estado da Bahia, como o nome sugere, tem vasta produção de cacau, tá? E essa produção de cacau, ela acontece principalmente em grandes propriedades. Também tem a zona da mata açucareira. E o destaque aí está para o estado de Alagoas, estado de Pernambuco, estado da Paraíba. Então, são exemplos aqui de heranças coloniais, no caso, né? Que predominam grandes propriedades de monocultura. Monocultura, gente, é uma cultura só. Por exemplo, ali que vocês estão vendo nessa imagem é só cana-de-açúcar. Então, monocultura, uma cultura única, né, nesse espaço, nessa região, tá? Se fosse ali cana-de-açúcar, milho, soja, assim, seria policultura, tá? Na página 14 do livro didático de vocês vão observar essa outra imagem. Colheita mecanizada de soja em Balsas, Maranhão, no ano de 2014. Observe. Então, outros cultivos vêm sendo desenvolvidos no Nordeste, sabe? Com a produção de soja e a produção também de algodão. Chama-se isso de uma nova fronteira agrícola, tá? Para a região. É uma área denominada Matopiba, tá? Matopiba. Por se localizar na junção dos estados do Maranhão, do Tocantins, Piauí e Bahia. Por isso que tem essa sigla, Matopiba, cujas iniciais compõem, daí, no caso, o nome, como eu falei. Nesta região, os produtos agrícolas vêm crescendo e de forma acelerada. E também vem transformando o espaço geográfico, né? Porque o que era numa outra área, por exemplo, uma área que não era irrigada, uma área de seca, e agora passa a ser irrigada, você consegue ver plantações com muito mais frequência, com áreas grandes, com grandes plantações, gerando aí também, gente, a questão das tensões sociais, porque existe também a ideia do latifúndio em torno da exploração dos recursos
naturais aí nessas terras, certo? Uma outra atividade econômica nordestina diz respeito do espaço industrial nordestino. Eu estou falando aí, gente, do segundo setor da economia. Então, no primeiro momento eu falei da agricultura lá, então o que eu tenho ali? O primeiro setor da economia. Agora eu vou falar aqui do espaço industrial. A indústria quando você fala em indústria, você fala em transformação, certo? Então, o produto vem a matéria-prima do primeiro setor da economia, da agricultura, aí que nós comentamos, e ele vai para o segundo setor, que é o setor de transformação. Então, a industrialização nordestina, gente, se tornou mais intensa na segunda metade do século XX, tá? E essa mudança, ela promoveu a entrada de empresas multinacionais, internacionais, que veio investir nas indústrias nordestinas, no caso. Principalmente, gente, o setor automobilístico aqui. Com a entrada, gente, dessas empresas internacionais, há mudanças bastante significativas no perfil das indústrias que estão instaladas nessa região, porque elas recebem muitas vantagens comparativas, tá? Então, o que seria uma vantagem comparativa? É o conjunto de características que tende a reduzir o custo de produção de determinada mercadoria em dado local. Observe essa imagem ali, ó, complexo petroquímico no polo industrial de Camaçari, na Bahia, no ano de 2015. Na sequência, nós temos a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, que a gente diz, né? Então, ela foi criada em 1959 e tinha como objetivo oferecer estratégias para gerar o desenvolvimento da região. Então, é por isso que eu estou falando assim, ó, com a entrada de capital estrangeiro, entrada de empresas estrangeiras. Então, foi mudando, foi modificando o espaço geográfico nordestino. Os investimentos que foram trazidos para essa região vão modificando o espaço geográfico nordestino. Então, o que acontece? A partir dessas mudanças governamentais, há o quê? Atrativos para a implantação dessas indústrias, tá? Foram principalmente estratégias de incentivos governamentais. O que eu estou falando de incentivos? O que é? É o governo chamar essas empresas para se instalar na região. Em troca, ele oferece alguma coisa da região para essas empresas. Olha o exemplo ali, ó. Disponibilidade de locais, são espaço para essas empresas se instalarem, espaços adequados para elas estarem ali, né, no caso, grandes complexos industriais, no caso, né, infraestrutura básica, principalmente oferta vantagens fiscais com impostos, assim, né, como redução e isenção de impostos, como eu comentei agora. Então, outros fatores importantes que favorecem a industrialização nessa região foi a modernização dos portos e as melhorias das vias de transporte. Gente, não adianta eu produzir também um monte e não ter como escoar a safra. Então eu preciso o quê? De rodovias boas, eu preciso de portos bons, já que é uma região ali, a região litorânea, né, por exemplo. Então nós precisamos de portos que sustentem, que aguentem toda a produção da região, certo? O estado nordestino, que apresenta maior concentração industrial nos últimos anos, são a Bahia, no caso, Ceará e Pernambuco. Esses são os 3 estados que estão mais desenvolvidos na questão industrial. A atividade econômica no Nordeste, ela vem desenvolvendo, vem transformando o espaço geográfico. Mas outro tipo de riqueza do Nordeste também é muito importante e vem trazendo muita mudança. É o que? A riqueza cultural. Como está na imagem lá, ó, tradicional festa junina no Parque do Povo, em Campina Grande, na Paraíba, 2015. Gente, as festas juninas do Nordeste, elas são assim conhecidas no mundo todo. É uma riqueza cultural assim maravilhosa e traz muita gente, muito turista para essa região no período de junho. Também é uma riqueza econômica, também traz dinheiro e desenvolvimento para a região. Dentro da cultura nordestina, nós temos aí a linguagem, a narrativa nordestina, que conta sobre as regiões, sobre a região. Temos aí a riqueza literária também. Além disso, neste mesmo sentido, a literatura de cordel, que é uma literatura nordestina. Nas festas culturais nordestinas,
tem muito de origem da religiosidade. As festas juninas, por serem típicas, por exemplo, em quase todo o país, têm um apego cultural muito forte na região Nordeste, principalmente em locais como Campina Grande, na Paraíba, em Caruaru e também em Pernambuco. Outra parte também que é muito interessante da cultura é o patrimônio histórico que eles têm, com muitas igrejas, cidades, vilas, né? A questão histórica está muito inserida ali na cultura deles, pela beleza da sua arquitetura, como a cidade de Olinda, também em Pernambuco. Observe essa imagem aqui, ó, histórica, cidade de Olinda, em Pernambuco, em 2018. Vocês estão vendo a beleza da arquitetura? Então, o Nordeste, gente, a região Nordeste, ela é uma riqueza cultural. Todas as sub-regiões do Nordeste dão a característica do Nordeste, dão as peculiaridades dessa região, as maravilhas dessa região, certo? Gostaram da aula de hoje? Vamos às atividades?